Momento da palavra que gera vida. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados ouvintes, amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos cumprimenta é a missionária Luana Lara. Estamos aqui com o quadro Palavra que Gera Vida. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está sintonizado aqui nesse canal, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 27 e 28. Versículo 27. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. 28. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor que tu. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Senhor meu Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nesse momento, meu Pai amado, estamos aqui no quadro Palavra que Gera Vida. Meu Senhor da glória, Deus de poder, venha nos revelar o profundo, oculto, escondido da Tua parte, da Tua palavra, Senhor. Repreenda todo o mal, meu Pai, e nos ajuda nesta caminhada. Abra os ouvidos do meu amado irmão, da minha amada irmã que me escuta nessa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. A palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 27 e 28, antes fala: Deus manda Samuel repreender a Saul. Todos aqui conhecem a história do rei Saul, a qual o homem queria um rei, porque antes só havia juiz. E os homens escolheram um rei, que foi Saul. Saul, no começo da sua caminhada, agradou o coração de Deus. Porém, chegou a um ponto que ele não ouvia mais a voz de Deus. E mesmo assim, amados irmãos, Deus é um Deus de oportunidade. Foi dando oportunidade ao rei Saul e outras oportunidades lhe foi dada. Porém, ele não ouvia mais a voz de Deus. Louvado seja Deus. Exaltado e glorificado é o nome santo do Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Santo tu és, Senhor. A palavra do Senhor vai dizer aqui, no versículo 11, Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Quem disse isso, missionária? Foi o próprio Deus, a Samuel, ao profeta Samuel. Glória a Deus, ele desagradou o coração de Deus. E o profeta, com coração humano, tinha sentimentos pelo rei Saul. E orou e intercedeu a Deus, como está escrito aqui. Então Samuel se contristou, entristeceu, e toda a noite clamou ao Senhor. Ele orou, ele buscou a Deus. Irmãos, quantas oportunidades Deus nos tem dado para recusar as coisas deste mundo? Quanta oportunidade, amado ouvinte, Deus tem te dado para que você se ponha na posição e abandone a apostasia, e abandone as coisas deste mundo, a vaidade, a prostituição, o adultério, as redes sociais que nos estimula a pecar contra Deus. Porque de tudo que nós devemos guardar, nós temos que guardar o nosso coração. Os olhos é a candeia do corpo. Nós temos que ficar atento aos laços e enlaços que Satanás quer nos pegar, quer nos prender.
Louvado seja Deus. E a oportunidade foi dada ao rei Samuel. Porém, Samuel não escutava a voz de Deus. Deus falava através do profeta, repreendendo ele para ele sair dos maus caminhos. E Samuel tinha um coração bondoso para com Saul. Porém, Saul não ouvia mais a voz de Deus falando através do profeta. Irmãos, Deus tem levantado verdadeiros profetas para exortar, para corrigir, com palavras de exortação na boca, para corrigir a nação, para corrigir o povo, para corrigir o servo e a serva. E bem-aventurado é aqueles que estão atentos à voz de Deus, porque Deus, ele não faz conforme eu quero, conforme você quer. Deus, ele faz da maneira que ele quer, que agrada a ele. E nós que temos que enquadrar nas coisas do Espírito, e não é Deus enquadrar nas coisas da carne. Louvado seja Deus, exaltado seja o Deus soberano e poderoso. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, tome cuidado para você não ser reprovado por Deus. Se Deus está falando, se está exortando, se está corrigindo, ouve a voz de Deus. Um exemplo, eu segui uma pessoa no canal, uma pessoa muito maravilhosa, uma mulher de Deus, que tinha visão das coisas do Espírito, né, junto com seu esposo. E já tem alguns anos que a gente segue ela. Seguia ela, porque agora nós não seguimos mais ela. Aí no canal era subscrita ao canal dela. Quando ela tinha visão de Deus, quando Deus falava com ela tremendamente, Deus usava ela na doutrina para exortar. Ela estava sendo levantada como uma líder espiritual. E Deus deu uma visão para ela, abençoou ela grandemente, trouxe o esposo para o lado dela, né? E de repente ela caiu no laço de Satanás, no laço, né, do passarinheiro, ficando sem visão do Espírito. E hoje ela é uma pessoa sem direção da palavra de Deus. Nós oramos por ela, né? Queremos o bem dela, dele também, deles. Mas Deus, ele tem falado, ele tem usado vasos pequenos, anônimos, desconhecidos para exortar. Mas parece que os ouvidos estão tampados, estão com surdões, que não conseguem ouvir a direção do Espírito mais. Não sabe discernir mais o que vem de Deus e o que não vem de Deus, porque a cegueira está tamanha aos olhos. Louvado seja Deus, exaltado é o nome todo-poderoso. E aqui aconteceu com Saul. Saul já estava sendo destronado por Deus, estava sendo reprovado, rejeitado por Deus por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência. E Deus não estava mais com ele, porque quando Deus está conosco, nós podemos ir para qualquer lugar, porque Deus é o nosso varão de guerra que peleja por nós. Agora, se nós estamos com o altar contaminado, com o altar sujo, não vai para a peleja sem Jesus, não vai para a peleja sem o Pai, sem o Filho e sem o Espírito Santo, porque vai ser igual a Acabe. Subiu ao monte Ramote Gileade, sendo advertido pelo profeta. E o que aconteceu, irmãos? Infelizmente, morreu com uma flechada. Se Deus falar que pode ir, você vai. Se Deus falar que não pode ir, você não vai. Se Deus falar que mata, tem que matar. E se Deus falar que vive, viverá. Louvado seja Deus. Saul desobedeceu a voz de Deus. Deus ainda deu a última chance, mandou ele ir ao rei dos amalequitas, matar, exterminar e não pegar nem ouro e nem prata. E Saul, desobedecendo, não matou o rei. Quando Samuel recebeu as instruções de Deus, o profeta Samuel, foi ao encontro de Saul, o rei estava vivo. As vacas, os bois, né? Aquele rebanho estava
vivo, Deus mandou exterminar tudo. Não tem essa de A de B entrar na frente e falar: epa, pare aí, não faz isso não. Se Deus falou que é para fazer, irmãos, faça o que Deus falou. Se Deus mandou você tirar esse salto alto, tira o salto alto. Se Deus mandou você renunciar esse segundo, terceiro, quarto casamento, abandona isso. Se Deus mandou você tirar essa vaidade da cara, larga isso. Se Deus mandou você jejuar e orar, jejua e ora. Se Deus mandou você ir falar a verdade para governador, para senador, para cantor, para autor e ator, fale a verdade, não esconda a verdade. Porque Daniel estava no meio de pessoas grandes e mesmo assim não negou o nome de Deus. Porque Sadraque e Mesaque diante de uma fornalha a si mesmo não negou o Senhor. Louvado seja Deus. Que o falar de Deus seja ouvido nos nossos ouvidos e aceito em nosso coração. Às vezes dói em nós uma repreensão, às vezes não, quase sempre dói em nós a repreensão de Jeová. Mas é nós sabendo que a repreensão dele é boa, que ele repreende e castiga aquele a quem ama. Ele conhece o futuro, ele sabe o que irá passar no dia de amanhã. E nós, como o seu soldado, obedientes à voz do seu general, do seu capitão, obedecemos. Porque é melhor obedecer, irmãos, do que sacrificar. Deus não está atrás de sacrifício, Ele está atrás de obediência. Mas se você puder obedecer e sacrificar, melhor ainda. Deus deu a última oportunidade a Samuel. Deus deu a última oportunidade para ele. Porém, ele não ouvia mais a voz de Deus e pereceu. Irmãos, amados, que estão me escutando através desse canal, é melhor obedecer do que sacrificar. Louvado seja Deus. A oportunidade foi lançada, a oportunidade foi dada. Muitas das vezes você está pensando que terá outra oportunidade. Muitas das vezes você está pensando que terá outra oportunidade de Deus. E cuidado, você pode não ter outra oportunidade. Você está sendo levantado para um propósito, mas o propósito não irá cumprir se você não abrir o seu coração para a renúncia. Tirando a prostituição, a masturbação, a pornografia, a lascívia, o engano, o adultério, o engodo, a fofoca, a mentira da sua boca, dos seus lábios. Deus está te levantando para fazer algo grande, porém você está ainda em rebeldia, não está ouvindo a voz do mestre, não está aceitando o profeta falando a correção. Cuidado, muito cuidado, porque essa pode ser a sua última oportunidade. Louvado seja Deus, aleluias. Quantos enganos não tem o seu coração, hein, varão? Quantos enganos não tem o seu coração? Mas Deus manda eu te falar neste dia. Tome cuidado, porque essa é a última oportunidade que o Espírito Santo tem te dado. Se você não estiver enquadrado naquilo que Deus quer fazer, Deus levantará outro para o propósito. Deus colocará outro em seu lugar, porque você não está sendo útil de canta suriandaramaia no propósito a qual Deus traçou. A sua rebeldia tem impedido Deus operar. Abra o seu coração para a grande verdade e conserta a tua vereda antes que seja tarde demais. Porque o amanhã não nos pertence. A oportunidade foi lançada e eu desejo do fundo do meu coração que tu agarres. Que você agarre essa oportunidade como não tivesse outra oportunidade, porque realmente não terá outra oportunidade.
Arranca os enganos da serpente, arranca os enganos do seu coração. Você está pensando que vai viver 1, 2, 3, 5, 10 anos e pode não viver, e pode não chegar ao final desse ano, ou não entrar no começo do ano que vem. Tome muito atento a esta palavra. Tome muita atenção ao que vai ser dito. Profeta verdadeiro de Deus não é enganado. Profeta verdadeiro de Deus não é iludido. Ele tem um coração aquebrantado para ouvir a voz de Deus. E mesmo que ame a pessoa, quando Deus falar, nós estamos sujeitos a obedecer. Pensa que está enganando o profeta? Não está enganando, não. É somente Deus dando a oportunidade da salvação para ser duramente cobrado. Não seja como Saul, rebelde aos profetas que Deus tem levantado para te exortar. Não seja rebelde como Saul, fechando os ouvidos para aquilo a qual Deus está falando. Os enganos do teu coração não poderá te salvar. Saul foi reprovado por não ouvir o falar de Deus, por não receber a instrução divina através do profeta. Lembra, Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Sabe os nossos pensamentos mais profundos da alma. Você pode enganar todo mundo, mas a Deus não. Quem sabe você tem até uma chama, mas o comichão não deixa essa chama ascendente, porque o seu coração ainda é muito duro. Peça a Deus para quebrantar o seu coração e a partir de hoje faça um concerto com Deus. Falando para Deus: Senhor, quebranta o meu coração e abre os meus ouvidos, tirando todo o surdão que está aqui dentro. Porque eu quero aceitar o seu falar em minha vida, porque os seus planos e os seus projetos são melhores que os meus, são maiores que os meus, e eu quero me submeter à tua vontade. Fazendo assim, será vitorioso para ti, porque a derrota está decretada. Deus irá vomitar você e tu ficarás envergonhado, porque profeta ninguém pode enganar. Louvado seja Deus. A oportunidade foi lançada. Deus abençoe grandemente a sua vida, você que ficou até aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, no nome de Jesus.